Olá, crianças! Vamos então fazer a correção da nossa atividade de história. Na página 10, você, além de ter assistido o vídeo, também fez a leitura dessa página. Com certeza, posso confiar, não é isso? Então, na página 11, nós temos a seguinte pergunta: quais os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? Ou seja, o período que surgiu a escrita, esse período que surgiu a escrita, o que aconteceu antes do surgimento da escrita, a gente chama de período pré-histórico. Esse período pré-histórico, ele foi dividido também em outros grupos. Que grupos são esses? O período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Ele foi dividido assim e a gente consegue identificar bem aqui no nosso texto que isso foi possível. Por quê? Por causa dos tipos de ferramentas criados pelos seres humanos em momentos e lugares distintos. Então, se você colocou essa resposta na sua atividade, você está de parabéns. Na questão número 2, nós temos assinala a alternativa que apresenta características do período paleolítico. Vamos então analisar cada uma das alternativas. Letra A, fundação das cidades. No período paleolítico, teve fundação das cidades? Não. As primeiras aldeias a surgirem, que a partir dessas aldeias vão surgir as primeiras cidades, foi no período neolítico. Letra B, domesticação dos animais. Também não é essa a resposta. O homem só começou a domesticar os animais no período neolítico, quando ele deixa de ser nômade, que sai viajando à procura de alimentos, certo? Da sua sobrevivência, e passa a ser sedentário. Ele fixa sua moradia num determinado local e aí ele começa a domesticar os animais, a criar animais para sua sobrevivência. Então, não é a resposta letra B. Vamos analisar a letra C. Criação de ferramentas feitas de pedra. Se você colocou essa resposta, está corretíssimo. No período paleolítico, foram criadas as primeiras ferramentas feitas de pedra. Por isso que esse período ficou conhecido como o período da pedra lascada. Vamos analisar a letra D e ver se tem mais alguma outra resposta. O uso dos metais. Também não é. O uso dos metais aconteceu na idade dos metais. Vamos analisar a letra E, produção agrícola. Isso também não aconteceu no período paleolítico. A produção agrícola só veio acontecer no período neolítico, que é nesse período que o homem também faz a domesticação dos animais. Então, ele fixa sua moradia, ele começa a plantar seu próprio alimento e ele começa a criar seus próprios animais para ele ter a sua carne, o seu leite, né? O que os animais podem proporcionar de alimento para a sua sobrevivência. Questão 4. Por que o período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Já falamos, não foi? Porque nesse período, entre diversos povos, as ferramentas e objetos criados para a necessidade do cotidiano eram feitos principalmente de pedra. Se você colocou uma resposta parecida, que tenha esse mesmo sentido que eu apresentei aqui nessa questão, está correto, parabéns. E aí nós tivemos a explicação na página 12 do período neolítico que vocês leram. E vamos para a página 13, na questão 5. Observe as imagens a seguir com atenção e leia as legendas
e relacione as colunas. Então, nós temos aqui duas pistas que facilita bastante a gente identificar que período é esse, se é a idade da pedra lascada, idade da pedra polida ou idade dos metais. Vejam que na letra A nós temos aí uma lança, certo? E tem a legenda dessa lança, dessa imagem. Ponta de lança feita de bronze. Bronze é o quê? Bronze é um metal. Se essa lança é feita de metal, né, do bronze, ela vai representar que período da pré-história? Idade dos metais. Letra B. Veja o que diz a legenda. Machado do período paleolítico, feito de pedra. O período paleolítico também ficou conhecido como o quê? Como idade da pedra lascada. E sobra a letra C. Vejam que aí são pedras e essas pedras elas estão mais torneadas, mais arredondadas. Por quê? Porque elas foram polidas. Então, essas pontas de machado, de martelo aí, é do período neolítico. E o período neolítico, ele também passou a ser conhecido como idade da pedra polida. E na questão 6, nós temos aqui as alternativas para você colocar falso ou verdadeiro, não é isso? Então, é verdadeiro a gente dizer que a agricultura e a domesticação de animais favoreceram a instalação dos grupos humanos em um local fixo? Sim. Eles deixaram de ser nômades e fixaram moradia em um local. Por quê? Porque eles conseguiram fazer o manuseio da agricultura e da domesticação dos animais. Também é verdadeiro a gente dizer que durante o período neolítico surgiram utensílios de cerâmica que eram utilizados para estocar a produção agrícola. Isso porque, se eles estavam plantando, produzindo, eles precisavam guardar aquilo que era produzido. E então eles começam a fabricar cerâmica. Essa cerâmica servia para guardar a produção agrícola. É falso dizer que as roupas feitas de pele eram o único tipo de vestuário usado no período neolítico. Lembra que quando a gente começou aqui a ler, aqui a gente consegue identificar perfeitamente, olha, alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã e fios no vestuário. E para fabricar os tecidos foram criados fusos e teares. Eu posso dizer que é falso afirmar que as roupas eram feitas somente de pele animal. Também é falso eu dizer que o arado serve para preparar a terra para a produção agrícola e surgiu durante o período paleolítico. Então, totalmente falsa essa afirmativa, porque a produção agrícola só surgiu no período neolítico, e aí surge também o arado. Nós vimos que a mulher teve uma participação muito importante nesse período. E que participação foi essa? Quais os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher na sociedade agrícola neolítica? Então, segundo o texto, as mulheres cuidavam do plantio das sementes, do crescimento das mudas, das espécies vegetais que estavam em processo de domesticação. O que é que ele quer dizer aqui? Que as mudas estavam sendo domesticadas, porque a mulher, observando todo o processo de crescimento agrícola, elas podiam ver qual era o período que começavam a dar frutos, qual era o período bom para a colheita.
se botava pouca água, muita água. É esse processo de dominar a agricultura, o conhecimento agrícola. Além disso, as mulheres são citadas como responsáveis pelo cultivo da terra, cuidado com jardins, cruzamento e seleção de mudas para que produziram grandes variedades de plantas utilizadas na alimentação. As mulheres teriam também fabricado os primeiros recipientes, como vasos e cestas, utilizados para armazenar os alimentos. Questão número 2. Qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? Certo? Então, no primeiro vídeo, eu falei que algumas coisas que aconteceram lá no período da pré-história, eles foram dando base para o que nós temos hoje na vida urbana, nesse período da idade contemporânea. E qual é essa importância? Então, segundo o texto, a domesticação dos vegetais, favoreceu o aumento da quantidade e qualidade da alimentação, produzindo excesso de alimento. Também a organização das aldeias teria favorecido o aumento da população em função da fecundidade, nutrição e proteção. E também a grande produção de alimentos e aumento da população teria favorecido o desenvolvimento da vida urbana. Hoje, na nossa idade contemporânea, nos tempos modernos, que estamos vivendo, nós temos na agricultura, no agronegócio, várias pesquisas para deixar os alimentos mais resistentes a pragas, mais resistentes ao clima, para que esses alimentos possam ser produzidos em grande quantidade, em uma qualidade maior, porque depois de colhido ele vai ter uma durabilidade, não vai estragar tão rápido. E isso tudo, essa ideia que nós temos hoje, ele não surgiu agora, nesse momento de grande tecnologia que nós temos, mas desde os primeiros povos, ainda no período neolítico. Que com o tempo, lógico, e o avanço da tecnologia, tudo vai se aprimorando. Questão 3, nós temos então uma questão que é para ser feita com o colega, mas nós estamos em período de aula remota, não é isso? Então você deve ter conversado com alguém ao seu lado ou pensado sozinho aí com seus botões, é isso? E indicado 3 exemplos de papéis importantes que as mulheres exercem na sua comunidade. Então, você poderá indicar vários papéis sociais e profissões exercidas pelas mulheres na sua comunidade local. Aí vai ser uma resposta muito pessoal sua. As mulheres que você tem ao seu redor trabalham fora? É enfermeira? É professora? É agricultora? Então, uma resposta muito que pessoal de cada um de vocês. Se você chegou até aqui, é porque você fez a sua atividade. E digo, a correção da atividade é muito importante. Não deixe jamais de fazer. Por isso, você está de parabéns.